Boa tarde, meninos. Vamos dar continuidade ao conteúdo das características da água e a gente vai falar agora um pouquinho sobre as características químicas, né? Como eu já falei, né, antes, que a água ela é um solvente e que ela solubiliza alguns gases, alguns elementos químicos presentes no solo, né? Então, é natural que haja alguns elementos químicos na água. Por isso, é importante algumas análises, alguns parâmetros químicos que devem ser monitorados, a depender também de que tipo de tratamento você vai fazer. Mas algumas análises, alguns parâmetros mais comuns são estes daqui, né? Acidez, alcalinidade, pH, dureza, coreto, sulfatos, fósforos, ferro, as bases nitrogenadas e também alguns micropoluentes. Como o professor Ed já vai falar bastante para vocês sobre nitrogênios, total, nitrito, nitrato e amônia, vai falar sobre o ciclo desses elementos e como eles são importantes no tratamento, eu não vou ficar falando muito sobre essa parte, também não vou falar muito sobre os fósforos. Vou falar qual é a importância delas para o tratamento de água, de modo geral, certo? Então, vamos lá. Bem, o pH, né? O pH é potencial hidrogeniônico. É uma das análises corriqueiras dentro de uma estação de tratamento de água. Por que a gente precisa monitorar o pH? Porque o tratamento em si, que é mais comum utilizado nas etas convencionais, que é a coagulação, ela tem uma influência forte no pH, né? Então, monitorar o pH é uma forma de saber também como que está sendo feito o tratamento, se ele está funcionando, se abaixou, se não abaixou. E também porque a portaria, agora depois a gente vai ver direitinho, mas eu acredito que ela deixa ali a água que tem que ser entregue, ela tem que ter um pH próximo ao neutro. Mas depois a gente vê isso. Enfim, né? Então, o que é o pH? A análise em si. O potencial hidrogeniônico é uma forma de medir a concentração de H+, né? Então, os íons hidrogênios, eles influenciam fortemente no pH, então, quanto mais íons hidrogênios se tem na água, mais ácida ela vai estar. Então, nada mais é do que essa análise, ela mede a concentração desses íons na água, certo? Então, se tem mais íons hidrogênios, ela tende a ser mais ácida. Se tem menos íons hidrogênios e mais hidroxilas, né? Hidróxidos, significa que a água ela é menos ácida e mais alcalina. O que acontece? Aqui a gente tem uma figurinha bem esquemática, né, que mostra aqui quais são os valores de pH. Então, o pH ele é medido de 0 a 14, sendo 0 muito ácido e 14 muito alcalino. E o pH neutro é o pH 7. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de materiais, de coisas, de elementos, que tem esses pHs equivalentes aqui. O que precisam saber? pHs abaixo de 2, geralmente são ácidos, muito ácidos, e podem ser corrosivos, né? Então, um pH de 0 a 1 são coisas corrosivas, elementos corrosivos, por exemplo, um ácido clorídrico, um ácido sulfúrico, ou ácido da bateria, né? Eles são corrosivos. É muito importante isso aqui quando você está trabalhando, por exemplo, com tratamento de resíduos industriais, que são resíduos químicos, né? Alcalino também é corrosivo, então se ele tem um pH ali acima de 13 por aí, 12 e tanto, ele pode ser corrosivo. Por exemplo, a soda cáustica, né? A soda cáustica, ela deve ter um pH muito elevado, né? Então, no máximo ali entre 13 e 14, não sei exatamente, mas quando é muito baixo é corrosivo, quando é muito alto também é corrosivo, embora não seja ácido, embora não seja alcalino. Então, o pH neutro, ele é geralmente encontrado na água natural. Pode variar? Pode. Tem alguns rios que têm pHs abaixo, por exemplo, eu fiz uma viagem esses tempos ao Amazonas e descobri que o rio Amazonas e o rio Negro, eles têm um pH
de 2 e pH de 4 por aí. Então, são bem mais ácidos do que o rio da nossa região, que varia de pH entre 6 e 8. Então, aqui em Goiás, as águas naturais têm um pH entre 6 e 8. Ok. O que acontece? Então, aqui, ó, vocês podem ver que quanto mais ácido, mais concentração de H+, quanto mais alcalino, menos H+, e mais hidroxilas, certo? Então, aqui depois vocês olhem as curiosidades, por exemplo, o limão tem um pH de 2, né? O sangue um pH de 8, o sabão tem um pH de 12, né? Sei lá, isso daqui acho que é iogurte, não sei. Mas depois vocês deem aí uma curiosidade, né? Acho que a Coca-Cola também tem um pH de 2. Então, quanto mais baixo, mais íons H+, quanto mais alto, mais OH+, hidroxila. Geralmente a análise é feita por um pHmetro, depois eu vou deixar para vocês como é o procedimento laboratorial, mas o pHmetro nada mais que faz do que medir ali a concentração de H+ na água, e com base nisso ele te dá um valor de pH. Existem métodos mais antigos, que são os métodos colorimétricos, que eles relacionavam alguns corantes com cores, indicadores, e a depender da concentração, né, sei lá, jogava um indicador e media ali, ou por titulação, ou por espectro, qual é a cor, qual a concentração daquilo ali. Com isso você tinha o pH. Eu não sei se vocês já viram, tem umas fitinhas que quando você coloca a fita na água, ela muda de cor. Aí, com base na cor que ela ficou, você tem uma estimativa do pH. Então, pode ser utilizado esse método para, sei lá, água de rio, se eu fazer um trabalho de campo, você não tem uma sonda que mede pH, você pode fazer esse do método colorimétrico. Bem, o pH, ele mede acidez, mede alcalinidade de forma indireta, certo? Mas tem como eu fazer análises diretas de acidez e análises diretas de alcalinidade. Na verdade, não é exatamente direta, mas é uma estimativa por outros métodos e que não substituem, o pH não substitui esses métodos que você faz alcalinidade, só um minutinho, e acidez. Por quê? Porque quando eu vou medir, fazer análise de acidez e de alcalinidade, tanto a acidez da água quanto a alcalinidade da água, ela se dá com base em algumas substâncias que estão presentes na água, que são chamadas substâncias tampões. Ou seja, alguns elementos que são naturais da água, eles podem tornar a água mais alcalina. Ou seja, essa água alcalina, ela consegue neutralizar ácidos. Então, quanto mais capacidade aquela água tem de neutralizar ácidos, mais eu digo que ela é alcalina. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ali uma água com pH 12, com uma alta concentração de carbonatos na água. Essa água ela vai ser alcalina. Então, mesmo que eu comece a jogar ácido na água, ela vai demorar neutralizar ou ter um ponto de virada. Por quê? Porque essas substâncias conseguem neutralizar os ácidos que eu lanço na água, certo? E da mesma forma, se é uma água ácida, na natureza, geralmente, a acidez ela é com base em dióxido de carbono que se dissolve, né, que solubiliza e se transforma em ácido carbônico quando presente na água. O ácido carbônico ele é natural da água, é uma substância natural, mas em indústrias químicas ou quando há despejo de poluição, por exemplo, se eu despejo ácido sulfúrico, ácidos clorídricos e outros ácidos na água, aí geralmente essa não é uma acidez natural, uma poluição, certo? E aí isso talvez deixe a água ainda mais ácida. Então, se uma água é muito ácida, se eu começo a jogar uma substância alcalina, ela vai conseguir tamponizar aquela substância alcalina e ela vai demorar a chegar no neutro, ou ela vai ter mais dificuldade para ter um ponto de virada, certo? Então, uma água ácida tem uma capacidade de neutralizar substâncias alcalinas. Uma água alcalina tem uma maior capacidade de neutralizar substâncias ácidas. Acho que deu para entender. Então, esse esqueminha aqui, eu preciso mostrar eles para vocês antes de começar a falar de alcalinidade e de acidez. Por quê?
Porque esse gráfico, ele representa as formas de carbono inorgânico, né, que estão presentes na água, a depender do seu pH, certo? Então, na natureza, a principal fonte de carbono orgânico ali em contato com a água pode ser ou nas rochas ou da própria atmosfera. Então, a gente tem dióxido de carbono, né, o CO2 na atmosfera, e essa atmosfera faz trocas, né, com a água. Então, é natural que se tenha na água a presença de dióxido de carbono dissolvido. Quando ele está na forma dissolvida, eu posso chamar ele de CO2 livre, ou, na verdade, ele se transforma num ácido, que é o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico, ele faz o quê? Ele torna a água um pouco mais ácida, por isso que os pHs são mais baixos. Então, esse dióxido de carbono, quando entra em contato com a água, se o pH da água estiver baixo, ou ele também pode abaixar o pH da água, ele é uma forma de acidificação. Então, por exemplo, até esse CO2 livre, ó, numa alta concentração, aqui de 0 a 100, está em 100, o pH da água, né, fica ali na faixa de 4, na alta concentração de CO2 livre. Se o pH da água começa a aumentar, né, essa concentração começa a diminuir, o pH da água começa a aumentar, certo? Então, ó, ela vai diminuindo, ó, o pH vai subindo de 5, ó, quando ele chega em 0, ó, concentração 0 dessa substância, o pH está em torno de 8. Então, se o carbono livre não está mais na forma de ácido carbônico, ele vai estar em que forma? Esse carbono inorgânico agora, quando esse pH está 8, ele passa a estar na forma de bicarbonatos. Então, que tipo de carbono eu tenho na água quando eu tenho um pH aproximadamente de 8? Tá? Eu tenho concentração de bicarbonatos, e pode ser de fonte natural. Então, uma água que tem uma concentração maior de bicarbonatos, ela já começa a se tornar uma água mais alcalina, ela já é uma água mais alcalina. E se o pH vai subindo mais ainda, ó, o que acontece com o bicarbonato? Ele vai reduzindo de concentração, tá? Ou o contrário, ele reduz e o pH sobe. Então, esse bicarbonato vai passar ele vai se transformar em quê? Em pHs mais altos. Em pHs mais elevados, o bicarbonato se transforma em carbonatos. Então, ele perde, né, essa hidroxila, porque o pH aumentou. Desculpa, ele perde esse hidrogênio e ele se transforma em carbonatos. Então, ó, a partir do pH de 8, o carbonato é 0. Vai subir no pH, ó, 9, 10, as concentrações de carbonato vão subindo. Quando chega ali no máximo, né, concentração de 100 de carbonatos, o pH vai estar ali acima de 12. Então, acima de 12, basicamente posso dizer que a alcalinidade da água é responsável, né, pela alcalinidade, basicamente o carbonato. Um pH de 10, ó, eu tenho tanto bicarbonato quanto carbonato presente. Num pH de 6, eu tenho ácido carbônico e bicarbonato presente. E num pH de 3, eu só tenho carbono livre, né? Que é o ácido carbônico presente. Né? Então, eu espero que dê para vocês entenderem. Depois eu vou mandar os slides, eu estou mostrando algumas reaçõezinhas aqui que está sendo tampada nesse momento pela faixa aqui do computador, mas depois eu envio para vocês. Bem, então, a alcalinidade, ela basicamente mede algumas substâncias presentes na água que são capazes de neutralizar ácidos. Que substâncias são essas? Podem ser bicarbonatos, carbonatos e também podem ser aqueles que aumentam ainda mais o pH, que são os hidróxidos, né? O OH-. Os hidróxidos, eles, né, são também responsáveis pela alcalinidade da água. Então, esses são os principais compostos presentes em uma água alcalina: bicarbonato, carbonato e hidroxila. A depender do pH, você vai ter mais um do que outro, ou só um e não outro. Mais ou menos igual eu mostrei nessa foto para vocês. Então, ó, no pH de 13, eu não tenho bicarbonato, eu só tenho carbonatos, certo? Essa alcalinidade, ela pode ser natural, né?
a depender do solo, né? Como eu falei, do tipo de rocha, da geologia total ali da região, eu posso ter alcalinidades variadas. Em alguns locais que eu fui, que eu fiz algumas viagens, a gente tinha água mais alcalina. Então, às vezes, você pode ter uma, bem sutil, mas pode ter uma mudançazinha no sabor. Se tiver muito carbonatos, principalmente de magnésio e de, de cálcio, aí essa água pode ser dura, porque ela tem uma concentração muito alta, aí a gente chama de água dura, que agora eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, se essa água alcalina, mesmo que eu coloque uma quantidade assim pequena de ácido fraco, não vai provocar nenhuma mudança no pH. Por quê? Porque essas substâncias que são responsáveis pela alcalinidade, elas são tampão, ou seja, elas neutralizam aquele ácido que eu estou inserindo ali na água. Então, aqui, ó, os principais substâncias que conferem alcalinidade são os carbonatos, os bicarbonatos e, de forma secundária, os hidróxidos. Também você tem outras proporções de silicatos, boratos, fosfatos e amônia, mas no laboratório, basicamente, esses três aqui são os principais para fazer a análise. O método mais usado é a titulação, depois eu vou deixar o vídeo mostrando como que é feito a alcalinidade em laboratório. Aqui, ó, por exemplo, a alcalinidade natural em rochas calcáricas, né, as calcitas, que é uma que são compostas, né, por cálcio e carbono. Então, esses carbonatos de cálcio das rochas, elas são dissolvidas na água, né, e a água acaba se tornando mais alcalina, tem uma alcalinidade elevada. Então, rochas como granitos, guináceas, rochas comuns de muitos estratos brasileiros possuem poucos minerais que contribuem com a alcalinidade de águas subterrâneas. Geralmente no Brasil a alcalinidade da água é bem mais baixa quando você compara, por exemplo, em alguns outros países, até mesmo da América do Sul, né, do continente europeu, etc. Geralmente águas litorâneas podem ter, né, mas como eu falei, depende basicamente da geologia, do tipo de rocha ali na região. Então, é considerado, quando você tem uma concentração menor que 10 ppm, né, partes por milhão, é uma capacidade baixa de tamponamento, então uma alcalinidade baixa. Maior do que isso, entre 20 a 200 ppm, aí você já tem uma boa capacidade de tampão, ou seja, você tem praticamente os seus ácidos todos neutralizados. Então, essa concentração é medida em laboratório, depois vocês vão ver o vídeo. E a acidez? A acidez é o contrário da alcalinidade. Então, uma água ácida, ela é capaz de neutralizar as bases, né? Aquelas substâncias alcalinas. Então, na natureza, como eu já falei, o dióxido de carbono, ele entra, né? Ele se dissolve, dissolubiliza na água e ele se transforma em quem? Ele se transforma no ácido carbônico e ele libera um íon H+. Lembra que o H+ é responsável pela acidez? Então, isso torna a água, vai tornando a água mais ácida, certo? Aí, se eu tenho muito aqui, né, é o ácido carbônico, desculpa. Isso aqui é a reação completa. Bem, então, o que eu quero que vocês saibam aqui, que naturalmente o que confere acidez para a água é a dissolução, né, do gás carbônico. Mas, se a acidez da água está muito baixa, geralmente abaixo de 4,4, essa acidez ela não costuma ser natural abaixo disso. Então, significa que pode estar, é um indicativo de fonte de poluição. Então, por exemplo, efluentes industriais que contêm ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, se lançado no corpo hídrico, pode abaixar muito o pH da água, e isso, então, já é um tipo de poluição, certo? Essa dissociação de ácidos orgânicos, como o ácido acético, que resulta na fase ácida, decomposição da anaeróbica. Pode ser, então, uma poluição do lançamento do esgoto ácido, do efluente ácido, mas na própria decomposição da matéria orgânica. Então, supor que eu lancei esgoto doméstico lá no rio. Quando abaixar totalmente a quantidade de oxigênio
e as bactérias começarem a se tornarem anaeróbias, ou seja, sem ausência de oxigênio, com ausência de oxigênio, elas podem liberar na sua decomposição esses ácidos acéticos, né? O processo ali de metanogênese, que já fez resíduos sólidos, sabe do que eu tô falando, e isso pode também abaixar o pH da água pelos ácidos produzidos pelas bactérias ali na decomposição anaeróbia, certo? Aqui, ó, algumas substâncias, alguns produtos, suas fórmulas e como que eles produzem variação na alcalinidade, tá? Então, o ácido clorhídrico e o ácido sulfúrico reduzem a alcalinidade da água, tornando-ela mais ácida. Esses bicarbonatos, carbonatos, eles elevam a alcalinidade da água, né? O sulfato de alumínio, o sulfato ferroso e o sulfato férrico, eles reduzem o pH da água. Olha só, quando a gente for trabalhar com coagulação, vocês vão ver que os principais coagulantes utilizados nas ETAs são sulfato de alumínio e cloreto férrico. E ambos, eles fazem o que com o pH da água? Eles reduzem. Por quê? Porque eles diminuem a alcalinidade, aumentam a acidez. Então, geralmente, o que eu tenho que fazer numa ETA para que esse pH não abaixe muito durante o processo de coagulação? Eu preciso, antes de começar a coagulação, adicionar o cal, né? A cal hidratada na água para ela elevar a alcalinidade, elevar o pH. Para depois, então, adicionar o sulfato de alumínio ou o cloreto férrico, porque estes elementos, durante a coagulação, vai abaixar muito o pH. Eu não quero que isso aconteça. Então, para que eu tenha um pH final interessante para a distribuição, eu geralmente utilizo cal hidratada. Mesmo que o pH da água natural esteja ok, só que o próprio coagulante vai reduzir o pH. E é isso que está sendo falado aqui, depois vocês olhem com mais calma lá nos slides. Dureza. Dureza, não confundo dureza com alcalinidade, tá? Porque acontece que alguns íons bivalentes, que às vezes estão na forma de carbonatos, como carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, né, de ferro e etc. Esses íons são os íons que causam o quê? A dureza, tá? Então não é um carbonato, mas sim um íon. Então, quando ele dissocia, né, fica uma concentração às vezes elevada de cálcio e de magnésio na água, e esses elementos, eles são responsáveis pela chamada dureza. O que é uma água dura? Como que você sabe, mesmo sem fazer análise laboratorial nenhuma, que a água é dura? Você vai saber quando você for usar o sabão. Quando você for utilizar o sabão, uma água dura, o que vai acontecer? Não vai formar espuma. Então, olha só nessa imagem, ó. Uma água dura, mesma quantidade de sabão, zero espuma, olha. Numa água normal, sem dureza, você tem uma produção de espuma. Então, eu lembro de fazer uma viagem, não lembro exatamente onde, mas quando eu fui tomar banho, lavar meu cabelo, não espumou, o sabonete não espumou. Eu, gente, que isso é de errado com sabonete. Depois eu fui me tocar que a água era dura, certo? Aqui está explicando o porquê que não forma espuma. Basicamente, esses sais de cálcio e de magnésio, eles reagem com os ácidos graxos do sabão e formam compostos insolúveis, ou seja, eles não são solúveis em água. Então, antes que forma a espuma, eles fazem o quê? Ele se precipita, ele torna insolúvel, então acaba que não forma espuma. Em teoria, essa é a reação, né? Essa que eu acho que é os ácidos graxos reagindo, por exemplo, com carbonato de cálcio, e aí forma esse composto todo aqui, que é insolúvel, certo? E aí o que acontece? Se você está numa banheira, à medida que você vai usando sabão, vai precipitando, mas aí chega um pouco que toda a concentração de carbonato, chega um ponto que toda a concentração de carbonato, ela vai estar nessa forma insolúvel, e então em algum momento vai formar espuma. Mas se você está tomando banho de chuveiro, que é água corrente, não vai formar espuma nenhuma, porque você, né, tá basicamente, não está utilizando todo o carbonato de cálcio que tem na água, porque ela está corrente, certo? Enfim, isso é só uma curiosidade. Por que é importante saber sobre a dureza da água? Porque ela pode influenciar muito no abastecimento industrial. Por quê? Porque ela pode afetar o sistema de água quente. Então, a depender da temperatura da água,
Esses carbonatos, né, de cálcio, por exemplo, ele vai o quê? Ele vai precipitar. E aí, quando ele precipita, ele fica na fase sólida. E aí, ele vai se depositando nas tubulações, nessa forma sólida, e vai formando essas incrustações. E isso pode afetar, né, o desenvolvimento, o sistema de caldeiras, de trocadores de calor. Então, você está tendo um grande problema aqui, né? Você pode ter, sei lá, até um distúrbio, uma explosão ali numa caldeira. Então, se a água é dura, eu não posso exatamente utilizar ela nesses equipamentos. Então, talvez eu precisar fazer um tratamento, reduzir a dureza, diminuir a dureza, para depois lançar ela na caldeira. Para o abastecimento público, pode ser um problema também, porque impede formação de espuma, isso do ponto de vista da pessoa que está tomando banho, que está lavando a louça, pode ser ruim, tanto é que a alta concentração de fósforo que tem nos detergentes é justamente para que formem espuma. Como muitas das vezes o detergente foi desenvolvido em outros países que tinham águas duras, eles colocaram uma concentração de fósforo gigantesca no detergente. No Brasil, não tem necessidade que tenha tanto fósforo no detergente. Por que eu estou falando isso? Porque o fósforo, ele é um dos agentes mais responsáveis, inclusive limitantes, no processo de eutrofização dos corpos hídricos, né, das águas. Então, o fósforo causa eutrofização. Não tem necessidade de a gente pôr tanto fósforo nos detergentes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, porque a gente tem poucos lugares com água dura, certo? Incrusta também a tubulação, isso pode atrapalhar o sistema de abastecimento de água, que você está diminuindo a vazão, aumentando, né? Tendo mudança na vazão, isso pode comprometer a qualidade do sistema de abastecimento. A queda brusca na pressão pode favorecer essa cristalização, né, essa solidificação do cálcio, e também o aumento na temperatura também faz com que ele incruste. E indústrias, por exemplo, caldeira, isso é um grande problema, porque pode levar a acidentes graves como explosão, certo? Então, cuidado com a água dura em indústrias. A dureza, isso aqui é uma regrinha, depois vocês vão ver quando eu passar como faz em laboratório a análise de dureza. Mas tem um negócio. Se a dureza é menor que a... Por que eu tô falando isso? Porque a alcalinidade natural pode ser por conta de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de forma geral. E a dureza também vai ter ali como presença os carbonatos também, porque o cálcio geralmente é um carbonato na natureza, tá junto de um carbonato. Então, tanto dureza quanto alcalinidade, às vezes, tem as mesmas substâncias que lhe conferem essa característica. Então, por exemplo, se a dureza é menor que a alcalinidade, toda a dureza é produzida por carbonatos, tá? Mas se a dureza é superior à alcalinidade, você faz a análise das duas, significa que há uma parcela da dureza que não é carbonada. Ela é associada a outros íons, como cloreto e sulfatos, tá? Então, a dureza, se for maior que a alcalinidade, isso da mesma amostra, da mesma água, ela não só tem carbonatos, mas ela pode ter também cloretos e sulfatos, certo? Enfim, aqui está falando o que é uma água mole ou branda, né? Quando ela tem ali em torno de 0 a 50. Exatamente, miligramas de cálcio está aqui, não é porque só tem carbonato de cálcio na água, mas é porque essa é a unidade da medida, certo? Então, se a resultado da sua amostra estiver entre 0 e 50, ela é branda ou mole. De 50 a 150, moderadamente dura. 150 a 300, ela é dura. E acima de 300, ela é muito dura. Então, esses são os resultados da sua amostra. Vai lá, faz a análise de dureza, bate aqui, descobre se ela é dura, muito dura, moderadamente dura e etc. Para reduzir a dureza, o que eu faço? Geralmente, eu posso fazer o uso de uma troca de cátions para levar o pH e causar a precipitação. Só que aí eu faço isso num ambiente controlado, então tudo que precipitou fica sedimentado e eu consigo remover, certo? Isso é uma forma de você tirar a dureza da água. Cloretos é o íon cloreto, né? Então, se eu tenho um sal na água, ele vai se dissociar entre cloro e sódio.
O cloro aqui é o íon do cloreto. Águas salobras, águas salinas, vai ter uma concentração muito alta disso. Mas água doce também pode ter uma concentraçãozinha natural, certo? Na portaria, né, vai pedir que não ultrapasse 250 a concentração de cloretos, porque isso pode conferir sabor de salgado, certo? Se de repente o cloreto da água, ele é geralmente sempre parecido, e de repente ele sobe de uma vez, significa que eu posso estar tendo poluição da água, né? Posso estar tendo a introdução de esgoto, por exemplo. Sulfatos, sulfetos, sulfitos. Bem, isso aqui é muito interessante quando você está tendo, às vezes, poluição da água, né? Porque na degradação anaeróbia você tem ali a presença de bactérias redutoras de sulfato, né? E elas vão transformar o sulfato, que é a presença, né, do enxofre ali, o íon sulfato, ou em sulfeto ou em sulfito. Eu tenho que lembrar certinho como que é o ciclo do enxofre na natureza, que eu estou esquecendo aqui um pouquinho. Mas o que vocês precisam saber aqui é que tem padrão de referência para sulfato na água. Então, a portaria pede que seja entre 2 e 150, porque mais que isso pode causar diarreia, certo? Ele é laxativo. Então, não pode exceder 250, porque senão todo mundo teria diarreia com essa água. Além disso, pode contribuir para o aumento de dureza também, tá? E se tem ali uma concentração muito alta, muito estranha, pode significar também que está tendo poluição por esgoto, porque, a depender da presença deles, você vai ter. Quando você tem uma decomposição anaeróbia da matéria orgânica, você tem a produção, as bactérias redutoras de sulfatos, que transformam o sulfato em. Ai, agora isso daqui é o quê? Sulfetos, tá? Então, as bactérias redutoras transformam o sulfato em sulfeto. Então, se de repente se tem muito sulfeto na água, pode mostrar que está tendo uma degradação de matéria orgânica, tá? Então, pode ter ocorrido uma poluição. O sulfeto de hidrogênio, né, que é o gás produzido pelas bactérias também. Então, na degradação, elas liberam esse gás. Não sei se você lembrou, mas esse gás, sulfeto de hidrogênio, é o mesmo gás sulfídrico, é aquele que tem cheiro de quê? De ovo podre, tá? Então, não é interessante você ter um gás com cheiro de ovo podre na água, porque você vai beber essa água. Ela, sabor e odor também é importante aqui. E pode indicar também que está tendo poluição. O sulfito, que também faz parte aqui do ciclo aqui, eu não sei se é sulfeto, vira sulfito, eu esqueci. Mas o que interessa é que se está tendo sulfito, ele pode ser tóxico para os peixes, tá? E a presença de sulfito também a determinada concentração pode indicar poluição. O sulfeto, ele ataca metais, ele é corrosivo para alguns metais e para o concreto também. Então, não é interessante que você tenha ele na água. Outra coisa, lembra da chuva ácida? Óxidos de enxofre que são lançados na atmosfera, sei lá, numa indústria que está queimando combustível fóssil, etc. Quando ele encontra com as gotículas de água, né, então ele reage com a água, ele se transforma em um ácido. E se você está tendo, por exemplo, uma alta concentração disso, o pH também está bagunçado, pode ser também por conta de chuva ácida, né? E, de modo geral, o sulfeto também pode ser tóxico para os peixes e para outros organismos. Fluoretos e fósforo. O fluoreto, lembra que eu falei para vocês no início da aula que a gente adiciona flúor na água para prevenção de cáries? Então, ele vai estar encontrado ali, associado, após a introdução, no íon fluoreto, né? Então, a depender da concentração, previne cáries. Não posso ultrapassar a concentração recomendada, porque senão ele causa mancha nos dentes, que é a fluorose. Então, tem uma concentração ideal apropriada para essa prevenção de cáries. Quanto ao fósforo, o fósforo também é um dos nutrientes principais ali no processo de eutrofização da água, certo? Então, ele pode ser encontrado na água na forma de fosfatos, ortofosfatos e outros fosfatos ligados a composto orgânico, ou seja, um fósforo orgânico.
Geralmente a análise disso vai fazer uma filtração para você saber se ela é um fósforo solúvel, particulado, enfim. Não vou ficar focando muito no fósforo. O Ed vai falar muito sobre ele, mas é importante que vocês saibam qual é o papel dele no processo de eutrofização e também entender que nas águas naturais pode ocorrer naturalmente, mas a depender da concentração pode ser um indicativo de poluição. Está tendo poluição, isso pode comprometer o abastecimento de água, o tratamento de água, certo? Todo o ciclo do nitrogênio, o Ed vai trabalhar com vocês, então não vou ficar sobrepondo demais as nossas disciplinas. Mas, para nós aqui do tratamento de água, tem limite de nitrato. Não pode ter uma concentração muito alta de nitrato na água que a gente vai consumir, por quê? Primeiro, que isso pode indicar um processo de poluição, e segundo, que o nitrato em concentrações altas pode causar doenças para bebês, principalmente, né? Que é a metaeglobinomia, sei lá, não sei falar, né? Mas essa doença é chamada síndrome do bebê azul. Depois vocês jogam lá no Google e vejam qual que é a doença. Mas vocês saibam que ela é causada por nitrato. Então tem um limite de nitrato na água de tratamento de abastecimento público, água para consumo. Então aqui os tipos de análise, né, que é o nitrogênio feudal, você tem o nitrogênio total oxidado. Nitrito e nitrato nas águas naturais, nos rios, eles podem indicar se é uma poluição recente ou se é uma poluição remota. Porque quando o esgoto geralmente vai ter que forma de nitrogênio? Amônia e nitrogênio orgânico. Durante o processo de decomposição da amônia, ela vai se transformar em nitrito, depois em nitrato. Então, se eu tenho muito nitrito na água, significa que já aconteceu uma poluição e ela já está em uma fase de decomposição. Não muito remota, mas para o lado de recente. Se tem muito nitrato, é porque a poluição já foi cessada e você já tem basicamente tudo degradado. Não totalmente tudo, porque o nitrato, em teoria, a depender das condições da água, ele deve se transformar em nitrogênio gasoso, certo? Mas enfim, se tem muito desse, é um tipo de poluição um pouco mais recente, e nitrato uma poluição mais remota, certo? O que acontece? O nitrato pode causar essa doença, que é metaeglobinemia, e pode causar também eutrofização. E o nitrito, ele pode, né, reagir com outros tipos de aminas secundárias presentes na água e transformar-se em nitrosaminas, que são compostos cancerígenos. Então, tem que ter cuidado também com isso na água para abastecimento público. Agora, vocês conseguem entender por que geralmente eu preciso de uma água com uma certa qualidade para abastecer uma cidade? Não pode ser uma água que recebe, não pode ser de um rio, de um trecho do rio, que está recebendo esgoto, porque tudo isso dificulta, né, o abastecimento. Por quê? Porque geralmente o abastecimento convencional ele não remove essas substâncias inorgânicas, né, essas substâncias que estão dissolvidas, que têm tamanhos muito pequenos. Então, como que eu fujo delas? Como o tratamento avançado é muito caro, a forma de fugir é buscar ou trabalhar a bacia hidrográfica de modo que você tenha uma área preservada que seja destinada para o abastecimento da cidade. Matéria orgânica na água, geralmente na água que já tem uma certa qualidade, que ela não está tão poluída, a concentração de matéria orgânica não é tão alta igual um esgoto doméstico, certo? Mas geralmente qual é a forma de matéria orgânica que está presente nas águas naturais? São nas formas dissolvidas. Então, a matéria orgânica dissolvida, por exemplo, as substâncias úmicas, que é, por exemplo, uma matéria orgânica que já sofreu degradação, que já chegou no auge da sua degradação. Por exemplo, o humus, aquela serrapilheira da floresta, né, que é a parte onde tem folhas, que tem muita matéria orgânica, mas que ela já está estabilizada, que ela já foi decomposta, isso pode chegar nas águas naturais. Não necessariamente substâncias úmicas causam danos à saúde, mas, como eu já falei, essas substâncias reagem com o cloro na desinfecção e produzem tóxicos para nós, certo? Então, substâncias úmicas também
além da cor verdadeira, que geralmente é a análise mais rápida e mais barata, que é feita para avaliar substâncias úmicas, eu posso fazer aqui a análise de carbono orgânico dissolvido, tá? Que é uma análise mais elaborada, e depois eu vou deixar também para vocês lá no Moodle, para vocês verem como que é o procedimento. Não vou ficar entrando muito nisso, porque eu tenho certeza que o Ed vai falar de carbono total, dessa análise em específico, como que ela é feita, porque ela é muito importante para o esgoto, e saibam que para nós da água, a fração que é importante é o carbono orgânico dissolvido, certo? Enfim, quis deixar aqui para finalizar um pouquinho também de algumas substâncias químicas, né, que são tóxicas para nós, para nossa saúde. E que podem sim estarem presentes nas águas para consumo. Por quê? Pensem aqui na nossa região, que é basicamente agronegócio, plantação, agricultura, né? O que acontece? A soja, o milho e outras culturas, elas são regadas e regadas com agrotóxicos. Esses agrotóxicos, claro que não são todos, eles são diferentes entre si, uns são mais biodegradáveis, outros não, uns são mais persistentes, outros não, uns são mais tóxicos, outros não. Acontece que no Brasil foi liberado nos últimos anos, né, esse governo atual, uma série de pesticidas que são proibidos em todo o planeta, mas aqui no Brasil foi liberado. Então, são comprovados que são tóxicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses tóxicos que foram proibidos em outros locais, que são liberados aqui, e se eles estiverem sendo usados aqui, com a chuva eles podem chegar no corpo hídrico, no rio, e essa água do rio é a água que a gente vai receber na nossa torneira. O que acontece? Esse tipo de poluente não é removido com o tratamento que nós temos no Brasil inteiro, que é o convencional. Então, isso também é algo a ser preocupado. Aqui nessa disciplina, a gente ainda está no que acontece, que é o tratamento convencional. Mas a gente está cansado de saber, já tem uma série de pesquisas que mostram que esse tratamento não remove uma série de substâncias e que, infelizmente, enquanto o uso do solo não ocorrer de uma forma sustentável, né, eles podem sim ser um problema para nós. Tratamento avançado, remove. Só que eu já falei que não é a realidade nossa usar o tratamento avançado para abastecimento público, não nas nossas condições de quantidade de água e de qualidade da água. Então, isso daqui deveria ser regulamentado com outras formas, como, por exemplo, legislação que proíbe pesticidas que causam dano à saúde, certo? Enfim, eu acredito que vocês já tenham disciplinas que mostrem isso, né? Como é que esse micropoluente reage no nosso corpo. Então, geralmente são substâncias químicas persistentes, não são só pesticidas, a gente tem uma série de micropoluentes que são provenientes dos nossos cosméticos, de sabonetes, de detergentes, que são provenientes do plástico, micropoluentes que são provenientes de indústrias, por exemplo, que usam metais pesados, então algumas atividades industriais liberam muito tóxicos na água, como, por exemplo, indústria de produção de tecidos, por conta dos corantes que são utilizados para pintar nossas roupas, indústria de produção de couro sintético, de couro natural, né, que você utiliza metais pesados para produzir o couro. Então, uma série de atividades econômicas que podem liberar essas poluentes na água, além dos próprios poluentes que são liberados dentro da nossa casa. Os fármacos, que são medicações, restos de dipirona, de antibiótico, não pode ser lançado no vaso sanitário, porque eles também causam vários danos à nossa saúde. O que acontece? Eles são bioacumulativos, acumulativos no nosso corpo. Então, eles vão bioacumulando dentro do nosso corpo. Significa que todo pesticida que eu já comi na minha vida inteira ainda está dentro do meu corpo, certo? Ele não decompõe, ele não degrada, ele se vai acumulando. Então, desde que eu nasci, uma série desses poluentes estão sendo acumulados no meu corpo. A depender da idade que eu chegar e a depender da exposição que eu tive desses poluentes e da concentração que eu ingeri, eu posso ter uma concentração muito alta a chegar a um ponto da minha vida. E o que isso implica? Isso implica em doenças graves, como, por exemplo, o câncer, certo? Aqui os principais grupos de micropoluentes e como que eles são
classificados. Então, eu tenho os metais, os elementos radioativos, por exemplo, chumbo, mercúrio, urânio, e outros metais pesados, o cromo, hexavalente, etc. Tem o grupo dos micropoluentes orgânicos, que aí entra os pesticidas, os solventes, os detergentes, as próprias cianotoxinas liberadas pelas cianobactérias, aquelas parecidas com algas. Tem os hidrocarbonetos, os cosméticos plastificantes. Por que cosméticos? Não sei se vocês sabem, mas em grande parte dos cosméticos utilizados, desde maquiagem até produtos de beleza, limpeza e etc., eles têm substâncias retiradas do petróleo, tá? Então, você tem os parabenos, os óleos minerais, os não sei o que, o tolueno chileno que tem na gasolina também é micropoluente, né? Então, todos esses entram aí nessa classificação dos orgânicos, de origem orgânica. Porque a maioria deles, posso dizer que tem origem ali no petróleo, tá? São substâncias derivadas do petróleo. Hormônios. Hormônios são naturais e são sintéticos. Todo ser vivo, ele libera parte dos seus hormônios. Então, na minha urina, principalmente na minha urina, vai ter hormônio. O problema é que no planeta atual, a maioria das mulheres também utilizam os anticoncepcionais. Anticoncepcionais são hormônios sintéticos. Então, boa parte do hormônio que eu tomei na minha pílula anticoncepcional vai para o esgoto, do esgoto cai no rio. Acontece, são bioacumulativos e causam série de transtornos na nossa saúde. Depois deixo algumas coisas falando sobre isso, um artigo, alguma coisa para vocês lerem, falando dos micropoluentes, como eles chegam nas águas naturais e que danos eles causam à saúde. E os fármacos que eu já falei, né? Antidepressivos, analgésicos, todos os fármacos também causam danos à saúde, certo? Então, por isso que agora tem legislação de resíduos sólidos, né? Que esses fármacos, então, resto de medicamento, não pode ser lançado no vaso, não pode ser lançado no lixo, eles precisam retornar a partir de logística reversa, né, para as indústrias que os fabricam, porque eles são danosos à nossa saúde, certo? Então, era isso, um pouquinho sobre as características químicas da água. Vou deixar o restante dos vídeos das análises laboratoriais e nos encontramos, né, no próximo encontro. Abraços!